Microbiologia. Mas o que é microbiologia? Microbiologia não é simplesmente o estudo, dos micróbios, dos germes. Já adianto para vocês que não são termos muito científicos, não são termos que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, micróbios, germes. Germes parece propaganda de produto de limpeza, mata 99% dos germes. Vamos usar aqui o termo micro-organismo e nada mais é a microbiologia do que um ramo, ou até mesmo uma especialidade dentro da área da saúde, mas também dentro da área de biologia, que estuda os micro-organismos, sejam eles os procariontes, os eucariontes. Lembrando que as bactérias são seres procariontes, tá? E os seres eucariontes ficam aí os fungos, assim como também os protozoários. Mas o que A bactéria ela é formada por diversas estruturas. Uma das primeiras estruturas é a membrana celular. A membrana celular ela é igual à nossa membrana celular que nós temos nas nossas células, obviamente que com algumas particularidades, mas muito semelhante. Ao redor da membrana celular, nós temos uma estrutura chamada parede celular. Essa parede celular ela é composta por polímeros, compostos de açúcares e alguns oligopeptídeos, e ela é responsável por manter a estrutura da bactéria. Sem a parede celular, a bactéria explodiria, porque é ela que dá formato à célula bacteriana. Então aqui em vermelho está para vocês a parede celular. Uma outra estrutura que está presente em algumas bactérias, mas não em todas, no caso aqui os bacilos gram-negativos, é o que a gente chama de membrana externa. Essa membrana externa, ela lembra um pouquinho ali da membrana celular, mas ela dá algumas características de proteção para a bactéria. Um outro componente importante da bactéria, obviamente, é o seu DNA, o seu cromossoma, que ele não tem uma membrana nuclear, então ele fica solto no citoplasma. Nós temos os ribossomas, que são responsáveis pela síntese proteica. Dentro do citoplasma, nós temos diversas enzimas e proteínas que são responsáveis por produzir e degradar elementos que são fundamentais para a bactéria. E a bactéria ainda apresenta duas grandes estruturas, que são os poros, que a gente chama de porinas, porque são compostos proteicos, e essas porinas são responsáveis por tirar resíduos celulares, trazer outras substâncias para dentro da célula bacteriana. E a bactéria também tem o que a gente chama de bomba de efluxo, que são essas estruturas responsáveis por jogar para fora coisas ruins e para dentro coisas boas. Uma das classificações mais importantes das bactérias ela é baseada na coloração de Gram. Vocês já vão ver como é que é feita uma coloração de Gram quando a gente for mostrar as imagens do laboratório. Mas as bactérias, didaticamente, elas são divididas em dois grandes grupos, depois eu vou falar dos outros, que são as suas formas em cocos, em bolas, e tem as formas que são bacilos. Então, isso que é importante a gente já aprender. Existe um outro tipo que são as bactérias que são em formas de espirais, que por exemplo, causa sífilis, que causa leptospirose. Mas as mais importantes são os cocos. E os cocos, eles podem ser divididos em gram-positivos e gram-negativos. Assim como também os bacilos, que eles são divididos em bacilos gram-positivos e temos os bacilos gram-negativos. Com essa divisão didática, nós vamos poder classificar as bactérias e juntá-las em grupos. Tá? Mas vamos lá, como é que se faz o gram? Para realizarmos a coloração de Gram, existem diferentes formas, algumas mudanças técnicas, mas em geral, numa placa a gente coloca um esfregaço onde a gente acredita que tem as bactérias, ou sabidamente nós, naquele material a gente sabe que tem as bactérias, e aí nós colocamos o cristal de violeta. A gente deixa esse cristal de violeta por 60 segundos,
e logo depois a gente lava esse material com água destilada. A ideia do cristal de violeta é que algumas bactérias o cristal vai entrar, em outras não. Tá? Depois, né, nós colocamos o que a gente chama de iodo de Gram, ou Lugol. Também a gente deixa ali por 60 segundos. Tá? Aí, novamente, a gente lava isso com água destilada. Posteriormente, a gente coloca o álcool. Né? Alguns usam cetona também, mas ali por 10 a 20 segundos é um tempo suficiente. Tá? Novamente, a gente lava e coloca, por final, um corante, que a gente chama de fucsina. A partir desse momento, os cocos gram-positivos vão reter algum desses corantes, ao passo que os gram-negativos, no momento que a gente põe o álcool, eles não retêm. Então, os bacilos gram-negativos, né, eles não vão se curar pelo gram. Quer dizer, aquele complexo do cristal de violeta com o iodo ou Lugol, no momento em que eu passo o álcool, esse corante, esse complexo, ele não se faz, ele vai embora. E por isso que ela fica rosinha. Rosinha graças à fucsina. Né? Já ao passo que os cocos gram-positivos, ou os bacilos gram-positivos, vejam que eles vão ficar com uma coloração mais escura, né? Mais arroxeada. Isso porque, no momento em que o cristal de violeta e o Lugol, ou o iodo, se agregam no citoplasma da bactéria, devido às características da parede celular, que ela é mais espessa, o corante não sai com a aplicação do álcool. Consequentemente, ela fica com uma coloração como essa que vocês estão vendo. Então aqui, um bacilo gram-negativo, um bacilo gram-positivo, um coco gram-positivo, um coco gram-negativo. Então, esse é o aspecto que nós temos da coloração quando nós pegamos o microscópio, colocamos a lâmina no microscópio e observamos. Então, fica bem claro, né, o bacilo gram-negativo, o bacilo gram-positivo, os cocos gram-positivos e aqui embaixo os cocos gram-negativo. Essas outras duas imagens que vocês estão vendo aqui no centro, né, no extremo direito e no centro, vejam que uma delas tem um formato aí de um saca-rolhas. Isso aí são bactérias em forma de espirais, que é geralmente representada pela bactéria que causa a sífilis, que é o Treponema pallidum, e aqui do outro lado, uma bactéria que causa infecções respiratórias, também causa uretrite, que são as clamídias, as legionelas, os micoplasma, que são bactérias que também, junto com o Treponema pallidum e a Leptospira, não são possíveis de serem visualizadas no microscópio pela coloração de Gram. Para a identificação dessas bactérias, a sua visualização no microscópio demandam outros tipos de colorações que não são rotineiramente utilizadas nos laboratórios. Agora vamos falar um pouquinho
né, dos principais micro-organismos que representam esses grandes grupos, né, os cocos, os bacilos, gram-positivos e gram-negativos. Já comentei com vocês sobre as bactérias que têm forma de espiral, que causam sífilis, causam leptospirose. Dentro dos bacilos gram-negativos, nós temos um grande número de bactérias, geralmente que causam infecções urinárias, infecções intraabdominais, mais raramente podem causar pneumonias, mas são bactérias que têm uma grande chance de adquirir resistência antimicrobiana. Então eu vou comentar com vocês logo na sequência. Mas eu já chamo aqui a atenção, né, de alguns desses micro-organismos, que é a Escherichia coli, o gênero da Klebsiella, que tem várias espécies, o Acinetobacter, o Enterobacter, Salmonella, que todo mundo já ouviu falar, assim como também Shigella. Salmonella, Shigella são bactérias que causam diarreia e as outras bactérias aqui causam infecções hospitalares. Dentro do hospital, causam pneumonias hospitalares, infecção urinária hospitalar e na comunidade, a Escherichia coli e a Klebsiella são os patógenos mais comuns dentro do grupo das bactérias que fazem infecções do trato urinário. A Listéria é o principal representante dos bacilos gram-positivos. Bacilos gram-positivos geralmente são bactérias que fazem parte da microbiota da nossa pele. Então, geralmente, eles não são patogênicos. Porém, a Listeria monocytogenes é um bacilo gram-positivo que está relacionado com infecções neonatais, infecções durante a gestação, causando parto prematuro, causa infecção da corrente sanguínea, tanto no prematuro quanto na gestante, e é uma bactéria geralmente relacionada a aborto. E é uma bactéria que é transmitida por leite contaminado. Então, a Listeria monocytogenes é uma bactéria, vamos dizer assim, o principal representante dos bacilos gram-positivos patogênicos. Dentro do grupo dos cocos gram-positivos, nós podemos dividir basicamente em três grandes gêneros de importância clínica, que são os Streptococcus, os Staphylococcus e os Enterococcus. E aqui eu já faço uma breve divisão, onde nós temos dentro dos Streptococcus, que é o Streptococcus pyogenes, que está relacionado à faringite streptocócica, a famosa amidalite. Nós temos o Streptococcus pneumoniae, como o próprio nome diz, é um causador importante de pneumonia, sinusite e otite. E o outro grupo é o Streptococcus, que tem várias espécies, mas nós englobamos eles dentro do grupo viridans, que geralmente contamina a cavidade oral e pode fazer endocardite, quando eles caem na corrente sanguínea e vão parar numa válvula cardíaca, fazem uma infecção dessa válvula chamada de endocardite, uma doença extremamente grave. Os Staphylococcus aureus são uma das bactérias mais importantes, é um dos principais representantes dos cocos gram-positivos e é uma bactéria que habita a nossa região nasal e a pele. Então é uma bactéria muito relacionada às infecções de pele, assim como também dentro do hospital aquelas infecções do sítio cirúrgico, porque estando na pele elas infectam a área ali onde tem a ferida operatória, assim como também está relacionada a infecções por implantes. Então imagine quando vai colocar uma prótese mamária, vai colocar um catéter intravascular, essa bactéria, por estar na pele, próximo desses materiais, também é um agente patogênico relacionado a implantes. O Staphylococcus que eu botei ali, CN, é porque ele é chamado de coagulase negativo, ao passo que o Staphylococcus aureus é um coagulase positivo. Existe um teste que diferencia os Staphylo aureus e os Staphylos não aureus, que se chama o teste da coagulase, que vocês vão ver mais para frente. E, por último, os enterococos. Entero, intestino, cocos. Então, são cocos gram-positivos que estão presentes no nosso trato digestório e são bactérias relacionadas às infecções urinárias, pela proximidade com o trato urinário, e também são bactérias que causam infecções intraabdominais. O paciente faz uma cirurgia que tem que cortar o intestino,
Se essa bactéria cair dentro da cavidade abdominal, pode causar infecção. E o Enterococcus também é uma bactéria que pode causar endocardite. Como eu falei lá, o Streptococcus, quando tiver alguma lesão da boca, cai na corrente sanguínea e vai para o coração, aqui é a mesma coisa. Quando o Enterococcus está no intestino e por alguma alteração ele cai na corrente sanguínea, ele pode causar uma endocardite. Aqui, esse LMC é o grupo daquelas bactérias que eu falei que a gente não consegue visualizar pelo grão, porque elas não têm uma parede celular completa. Dentro desse grupo está Legionella, Mycoplasma, Clamídia, Clamidófila, que causam geralmente infecções respiratórias e uretrites. E, por último, do grupo dos cocos gram-negativos, na minha opinião, os dois patógenos mais importantes ficam aqui a Neisseria, e a Neisseria existem basicamente duas espécies importantes, que é a meningite, como o próprio nome diz, um patógeno causador de meningite bacteriana, e a Neisseria gonorreia, como o próprio nome diz, é o agente relacionado à gonorreia. E outros aí também importantes, o Haemophilus influenza, um agente que causa pneumonia, sinusite, otite, e a Moraxella catarrhalis, também, assim como o Haemophilus, um agente causador de pneumonia, sinusite e otite. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre cada micro-organismo. Eu não vou falar todos, obviamente, são centenas, mas eu vou comentar sobre os mais importantes do ponto de vista da microbiologia clínica humana. Então, a Escherichia coli vai ser, acho que, o principal patógeno gram-negativo que nós vamos abordar aqui nessa aula. E ela pertence ao grupo das Enterobacterales, a família Enterobacterales. Então, é um bacilo gram-negativo, como todos os membros da família Enterobacterales, e é uma bactéria que está presente na água, no solo, em vegetações, e faz parte do nosso microbioma, então ela faz parte do nosso intestino. Geralmente, é uma bactéria que a gente chama de comensal. Ela mora ali e não faz mal. Mas quando que essa bactéria pode se tornar patogênica? É quando ela adquire genes que expressam o que a gente chama de virulência. Então, esses genes eles podem ser adquiridos através de plasmídio, que são elementos genéticos móveis que uma bactéria transmite de uma para outra. Pode ser também por bacteriófagos, que são vírus que contêm DNA bacteriano que passa de uma bactéria para outra. Ela é o que a gente chama de um anaeróbio facultativo, isso é, se o meio não tem oxigênio, essa bactéria também vai sobreviver. Ela fermenta a glicose, então isso é importante, que é uma das formas de fazer a identificação dessa bactéria, através da fermentação da glicose. Ela apresenta uma cápsula, então naquela membrana externa, como eu comentei anteriormente com vocês, ela tem uma cápsula que protege ela de situações adversas do meio externo. Ela reduz o nitrato. Isso significa que se a gente fizer um exame de urina e aparecer lá o teste nitrito positivo, é porque nesse teste a bactéria apresenta uma enzima que reduz do nitrato para o nitrito. Então isso ajuda a gente no diagnóstico das infecções urinárias. E o gênero da Escherichia, ela apresenta várias espécies, mas obviamente que a Escherichia coli é a mais importante e é a mais importante do ponto de vista patogênico. Essa bactéria ela apresenta diversos antígenos. O que é antígenos? São moléculas que estão presentes na superfície, ou às vezes até mesmo não na superfície, dentro da bactéria, mas que podem ser reconhecidas como patógenos pelo nosso sistema imunológico. E os principais antígenos, eles são o tipo O, K e o H. E, além disso, alguns sorogrupos antigênicos eles estão relacionados a maior virulência. Por exemplo, a presença de adesinas. O que são adesinas? São antígenos que ajudam a bactéria a grudar nas nossas células, nas células, seja do epitélio urinário, fazendo infecção urinária, no epitélio intestinal, fazendo diarreia. Então, elas usam essas adesinas como um fator de patogenicidade. Outras moléculas que a E. coli apresenta, que são fatores de patogenicidade, são endo- e exotoxinas. O que são exotoxinas? São substâncias, moléculas que a bactéria produz, que são eliminadas para fora dessas células. Lembra lá, nós temos os poros que servem para eliminar algumas substâncias.
E essas exotoxinas também podem provocar lesão das nossas células, por exemplo, lesões das nossas células intestinais, gerando então a diarreia. Bom, a identificação da Escherichia coli, a gente vai ver depois que existem métodos manuais, existem métodos automatizados, né? Mas ela pode ser já presumida, né, no momento em que a gente faz a cultura dessa bactéria, num meio que a gente chama de agar-McConkey. Tá? Então, o agar-McConkey é um meio seletivo para bacilos gram-negativos, os cocos gram-positivos quase não crescem, né? E ela apresenta uma morfologia, né, e um cheiro característico, né? Então, nesse meio de cultura, as colônias elas apresentam um tamanho médio a grande, não são colônias muito pequenininhas, elas têm o que a gente chama de aspecto seco, né? Na hora que você observa, ela não parece úmida, vamos dizer assim. Os bordos delas são discretamente irregulares, tá? E ela tem uma coloração rosa com precipitados, que isso acontece devido à utilização da lactose que tem no meio do McConkey. Então isso é um fator importante na hora que a gente pega uma placa de McConkey, está crescendo um bacilo gram-negativo e a gente identifica essas características, a gente fala, isso aqui está com cara de ser E. coli. Tá? Além disso, como eu falei, a fermentação da lactose, ela tem um odor forte, né, que é característico não só da E. coli, mas também de todas as bactérias que fermentam a lactose. Tá? Existem, tá, algumas E. colis que podem ser lactose negativa, quer dizer, não apresentam vamos dizer assim, essa reação, mas isso é muito infrequente. Tá? Então, lembrando que nós temos kits comerciais, né, para fazer a identificação quando a gente tem um bacilo gram-negativo que cresceu no McConkey, né, nós temos alguns testes bioquímicos que a gente pode realizar para caracterizar ela como a E. coli. Tá? Mas na rotina da maioria dos laboratórios a gente usa os métodos automatizados, né? E obviamente que para confirmar que aquilo ali realmente é uma Escherichia coli, né, a melhor metodologia é a biologia molecular, através da reação em cadeia da polimerase, mostrando lá, né, que o DNA dessa bactéria é realmente de uma Escherichia coli. E a Klebsiella? A Klebsiella também é um bacilo gram-negativo, a gente chama ele de móvel, né? E o gênero Klebsiella ele é composto por várias espécies, sendo a Klebsiella pneumoniae a mais frequentemente identificada. Mas nós temos outras Klebsiella, como Ozenae, Rhiniscleromatis, Oxytoca, Plantícula e várias outras espécies de Klebsiella. E hoje, com o advento da identificação pelo mal de Toff, o reconhecimento dessas espécies menos frequentes tem sido cada vez mais comum. Antigamente era muito frequente nós termos um resultado lá, Klebsiella SPP, quer dizer, é uma espécie que eu não sei, eu só tenho certeza que é uma Klebsiella. Então, hoje a gente tem visto muito mais outras Klebsiellas além da pneumonia. Então, ela também é uma bactéria que faz parte do nosso microbioma, né? E ela pode ou não ser patogênica. Isso depende de várias características genéticas. E ela está envolvida tanto em doenças da comunidade, infecções comunitárias, quanto também infecções hospitalares. E ela tem sido cada vez um patógeno mais importante dentro do hospital, uma vez que é uma bactéria que apresenta uma alta capacidade de adquirir genes de resistência, tornando-se uma bactéria multiresistente, o que tem dificultado bastante o tratamento desse tipo de bactéria. Tá? Sobre o reconhecimento da Klebsiella, né, no laboratório de microbiologia, quando nós colocamos, né, a Klebsiella ela cresce no meio de McConkey, como a gente já comentou com a Escherichia coli, ela também vai apresentar colônias arredondadas. Diferente da E. coli, ela tem os bordos regulares, é o tamanho médio a grande, não são colônias muito pequenas, também com aquela coloração rosa e a fermentação a lactose. Lembrar que a Klebsiella também possui cápsula, né, o que torna suas colônias o que a gente chama de gomosas e mucoides. É diferente da E. coli, que elas são mais secas, a da Klebsiella ela é mais gosmenta, vamos dizer assim, né?
E quando elas são incubadas durante muito tempo, a lactose do meio ela pode ser totalmente consumida, né, levando às vezes à interpretação errônea desta prova. Então, por isso que a identificação ela tem que ser no tempo adequado. Não dá para deixar lá a bactéria na placa muito tempo, porque isso pode realmente dificultar a interpretação. Tá? Então, essa prova ela é fundamental. Com relação às outras características bioquímicas que nós observamos nos kits, isso também permite diferenciar a E. coli, como o teste do indol, a mobilidade, teste de lisina, ornitina, presença ou não de gás, fermentação de outros açúcares, além da lactose, como a saccharose, o sorbitol, arabinose e odonitol. Então, conforme a fermentação ou não dessas moléculas, desses açúcares, vão ter testes diferentes que vão mostrar então que, opa, isso aqui é uma Klebsiella. O Acinetobacter é um gênero dentro dos bacilos gram-negativos composto por diversas espécies. Embora comumente a gente chame o Acinetobacter de Acinetobacter baumannii, na realidade ele deveria ser chamado de Acinetobacter complex baumannii ou complexo baumannii. Esse seria o termo mais adequado, mas na prática a gente acaba utilizando só Acinetobacter baumannii. Embora também isso do ponto de vista prático, clínico, a identificação da espécie com a total fidelidade, ela não é necessária. Já para fins epidemiológicos, aí sim, a identificação exata ela pode ser necessária, mas ela vai precisar, obviamente, de testes mais específicos, né, como, por exemplo, o mal de Toff, e muitas vezes o próprio mal de Toff pode errar. Aí realmente só por biologia molecular, para nós termos certeza de qual que é a real espécie desse Acinetobacter. O Acinetobacter ele é isolado de múltiplas fontes, ele pode sobreviver em superfícies, por isso que ele é um patógeno muito frequente dentro do hospital, porque é uma bactéria que consegue sobreviver nos meios mais adversos, em superfícies de equipamentos hospitalares, na parede, em diversos materiais. Isso faz com que seja uma bactéria que fique persistente no ambiente, facilitando a colonização dos pacientes e a sua disseminação entre eles. E o grande problema dessa disseminação do Acinetobacter é que, na maioria das vezes, o Acinetobacter baumannii ele é resistente à grande maioria dos antibióticos, sobrando ali em torno de uma ou duas opções no máximo de tratamento. Pelo menos essa é a nossa epidemiologia local. Com relação à identificação do Acinetobacter, no agar, no agar-sangue, após umas 24 horas, ele apresenta colônias médias, geralmente esbranquiçadas, um pouquinho amarelada, são gomosas e ela tem uma cavidade côncava. Já numa conca, que é geralmente que a gente mais acaba usando para identificação de bacilos gram-negativos, ela apresenta uma colônia rósea, que varia às vezes de um tom mais claro, levemente escuro. E em alguns Acinetobacters pode haver expressão de cápsula, o que torna daí sim as colônias um pouco maiores, mais gomosas, mais gosmentas. Em alguns casos pode oxidar a lactose, produzir aquela coloração rósea que a gente vê em Klebsiella, em E. coli, tá? Igual às outras bactérias que fermentam a lactose. O Acinetobacter também tem outras características bioquímicas, como oxidase negativo, a motilidade dela é negativa. É uma bactéria que tem capacidade de crescimento em temperaturas mais altas, chegando até ali 42, 44 graus, o que às vezes diferencia de outras bactérias que não têm essa capacidade de crescimento. Lembrar que o Acinetobacter, então, é uma bactéria que raramente causa infecções na comunidade, é uma bactéria que causa geralmente infecções hospitalares. Pseudomonas aeruginosa é um bacilo gram-negativo que é considerado como um agente ambiental. Então ele habita o solo, a água, várias plantas. É uma bactéria que gosta muito de lugares úmidos, embora ela também faça parte da microbiota humana, também podendo ser encontrado dentro da microbiota, não só no intestino, mas também na cavidade oral, nasal, algumas vezes na pele também.
Porém, a Pseudomonas aeruginosa, ela só causa infecção em situações, vamos dizer assim, de oportunidade. Então, ele é um patógeno oportunista, quer dizer, o paciente precisa estar imunossuprimido, o paciente precisa ter feito uma cirurgia, não é um patógeno que habitualmente faz uma infecção simplesmente por ter uma grande quantidade dessa bactéria no devido lugar e fazer uma inflamação, evoluindo para uma infecção e doença, né? Então, é considerado um patógeno oportunista, associado principalmente às infecções hospitalares, embora também possa ocorrer infecções comunitárias por pseudomonas, geralmente associada a ferimentos úmidos, com borracha, piscinas, o furô, tá? Mas em geral é uma bactéria que nós encontramos dentro do hospital. Tá? A Pseudomonas é uma bactéria, vamos dizer assim, bastante complexa, né? Ela possui vários fatores de virulência. Uma bactéria tem a capacidade de produção de vários polissacárides extracelulares, gerando o que a gente chama de biofilme. E isso evita, né, a fagocitose, e é isso que também dificulta a eliminação dessa bactéria do nosso corpo durante uma infecção, fazendo com que ela fique colonizando e seja uma bactéria de difícil erradicação, porque nessa matriz extracelular que a bactéria tem, faz com que o antibiótico não chegue em quantidade suficiente. A Pseudomonas, junto com a Cinetobacter, são os dois patógenos que a gente chama de não fermentadores de glicose mais importantes, porque a família Enterobacterialis, elas são fermentadoras de glicose, ao passo que o Pseudomonas e o Acinetobacter não fermentam a glicose. Embora a Pseudomonas seja um patógeno mais importante do que o Acinetobacter, pelo menos a nível mundial. Mas claro que em alguns hospitais isso pode ser diferente. A Pseudomonas não é uma bactéria difícil de ser identificada do ponto de vista da microbiologia clínica. Geralmente não requer provas bioquímicas complexas, é fácil ser identificada na cultura de agar, ela tem um pigmento esverdeado, ela faz no agar-sangue hemólise, ela tem uma característica metálica e de acordo com o meio ela pode ficar completamente esverdeada devido à produção da pioverdina, né, e a piocinina, que é, um, é uma substância produzida pela Pseudomonas bem característica. Além disso, ela tem um odor também muito característico que é chamado de maçã verde, né? Embora nem sempre eu acho que isso seja uma verdade. O Staphylococcus aureus é um coco gram-positivo e ele está relacionado a diversas infecções humanas. Então, essas infecções podem ser localizadas ou disseminadas. Além disso, né, o Staphylococcus aureus é uma bactéria que pode tanto causar doença pela própria bactéria, isso é, uma invasão direta, promovendo infecção e depois a própria doença, mas ela também pode causar doença relacionada à produção de toxinas. Então, ela pode causar vômito, diarreia pela toxina, mas também essa toxina pode cair na corrente sanguínea, fazendo síndrome de choque tóxico. Então, lembrar que o Staphylococcus aureus é uma bactéria extremamente agressiva, está relacionada a infecções leves na pele, mas também pode fazer infecção disseminada com choque. Os Staphylococcus, eles são micro-organismos de forma esférica, que podem ser identificados na coloração do Gram como agrupados em cachos ou 2 a 2, embora aos pares geralmente seja mais frequente no Streptococcus pneumoniae, mas o agrupamento em cachos lembra muito o Staphylococcus aureus. E quando você identifica um coco gram positivo na cultura, na placa de Petri, utilizando o agar-sangue, geralmente ela ocorre rápido, o crescimento é em menos de 24 horas, as colônias elas são discretamente elevadas, um pouco achatadas, convexas, essa também é uma outra característica. O tamanho dela, diferente de outras bactérias, os bacilos gram-negativos, que podem fazer colônias maiores, o Staphylococcus aureus faz colônias pequenas,
até médio tamanho e uma coloração esbranquiçada, né, podendo ser também um pouco amarelada. E é essa característica amarelada, esse pigmento amarelado, que lhe confere o nome do Staphylococcus aureus. Lembrando que os outros estáfilos não áureos nem sempre têm essa coloração amarelada. E obviamente que essa pigmentação mais amarelada, para que ela seja melhor evidente, o Staphylococcus aureus precisa ficar mais tempo ali na placa, geralmente 48 a 72 horas, para que ele fique mais evidente. Mas obviamente que na microbiologia clínica a gente tem pressa em fazer a identificação, teste de suscetibilidade, então geralmente a gente não deixa essa placa por mais de 24 horas, simplesmente para ver essa coloração. Mas é uma característica importante. Outro fato relevante na identificação do Staphylococcus aureus é que uma das provas que diferencia os Staphylococcus dos Streptococcus é a prova da catalase. Então, geralmente os Streptococcus são catalase negativo, e o Staphylococcus, seja o aureus e os outros Staphylococcus, eles são catalase positivo. E o que é a prova da catalase? Simplesmente, no momento que você coloca peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada, começa a se formar bolhas. Quando você coloca numa plaquinha, você coloca ali uma colônia de Staphylococcus, joga o peróxido de hidrogênio e aquilo ali começa a formar bolhas. Então essa é uma prova da catalase positiva, o catalase reagente. E depois, para a separação do Staphylococcus aureus dos outros Staphylococcus, também existe uma prova bastante simples, que é o que a gente chama de prova da coagulase. Então, no momento em que você faz essa prova, você já consegue diferenciar quando a bactéria é coagulase positiva, no caso o Staphylococcus aureus, ou coagulase negativo, são os outros Staphylococcus. Embora, às vezes, possam acontecer coagulase negativo, genericamente chamando, que apresentam a prova da coagulase positiva. Os Streptococcus são bactérias catalase negativa. Então, diferente dos Staphylococcus, que são catalase positivos, no momento que você pega uma colônia de Streptococcus e coloca numa lâmina com peróxido de hidrogênio, ele não vai fazer aquelas bolhas como acontece com os Staphylococcus. Então, sendo gram-positivos, eles formam colônias em forma de cocos. Esses cocos geralmente estão agrupados aos pares, quando a gente faz a coloração pelo gram, mas também pode fazer formato em cadeias, então um atrás do outro. Os Streptococcus, eles são bactérias que a gente chama exigentes do ponto de vista de crescimento. Então muitas vezes eles precisam de meios um pouco mais complexos do que qualquer agar nutriente. Geralmente precisa suplementação com sangue, então precisa ser o agar sangue para que o seu crescimento seja adequado. E os Streptococcus, existem diversas espécies, diversos grupos, e essa diferenciação é que causam as diferentes apresentações clínicas. Então, por exemplo, o Streptococcus que causa a faringite bacteriana não é o mesmo que causa a pneumonia. Aqueles que causam celulites e erisipelas, infecções de pele, não são os mesmos que podem causar endocardite, que causam infecções ósseas. Então, isso varia de acordo com a espécie. O Streptococcus, no crescimento em meio líquido, eles formam arranjos, como eu falei, em pares ou em cadeias. Eles crescem razoavelmente em agar-sangue. E as suas colônias, elas são geralmente pequenininhas, são puntiformes. E o que ajuda na diferenciação, que serve até como uma classificação dos Streptococcus, é a sua capacidade de hemólise. Como assim? Então, quando o meio utilizado para a cultura é o agar-sangue, existe uma reação onde ocorre a destruição dessas hemácias, desse agar misturado com o sangue, fazendo o que a gente chama de hemólise. Então, aquele agar-sangue que é vermelho, onde ocorre a hemólise, ele fica mais transparente, mais amarelado, como se fosse só o agar. Então, existem 3 tipos de hemólise, vamos dizer assim, de classificação. A beta, que seria aquela hemólise total,
O alfa, que é uma hemólise parcial, e o gama, que na realidade não é uma hemólise, é a ausência da hemólise. Então são essas três classificações dos estreptococcus. Então tem o beta-hemolítico, alfa-hemolítico e o gama-hemolítico. Além disso, né, os estreptococcus de cada uma dessas classificações de hemólise podem ser divididos em grupos. Então o Streptococcus beta-hemolítico, por exemplo, ele pode ser dividido em 5 grupos, né, que é o que a gente chama de grupos dentro da classificação sorológica de Lancefield. E elas são baseadas no quê? Em algumas moléculas, né, que a gente chama de antígenos, que estão na parede celular, né, dos Streptococcus. Já os Streptococcus alfa e gama hemolítico, eles não têm essa classificação de Lancefield. Só para vocês terem uma ideia, o Streptococcus que causa a faringite bacteriana, ele é um Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, né? Então, e a espécie é o Streptococcus pyogenes. Já o Streptococcus agalacti, ele também é beta-hemolítico, ele faz parte do grupo B de Lancefield. Agora, os Streptococcus pneumoniae que causam a pneumonia, eles são alfa-hemolíticos, então eles não fazem parte da classificação de grupos de Lancefield. E lembrando que o Streptococcus pneumoniae é o principal patógeno bacteriano relacionado à pneumonia na comunidade, também é um agente importante de sinusite, de otite e pode fazer infecção cardíaca e até mesmo osteomielite, mas a pneumonia, otite e sinusite são as principais infecções relacionadas ao Streptococcus pneumoniae. Tá? Em relação ao Streptococcus pyogenes, né, então eu já comentei sobre as características da colônia. Lembrar que é uma bactéria que causa tanto faringite streptocócica e também o Streptococcus pyogenes é a bactéria que está relacionada a uma infecção chamada de erisipela. Lembrando que ele também pode fazer celulite cutânea, mas a celulite do Streptococcus é menos frequente do que a celulite do Staphylococcus aureus. Então, existe essa diferença. Uma outra espécie de Streptococcus é o Streptococcus agalacti. E ele é um micro-organismo que está relacionado a infecções perinatais. Então, acomete recém-nascidos prematuros que têm a sua imunidade muito reduzida, acabam indo para uma UTI neonatal. Esses bebês eles têm uma maior chance de fazer infecção pelo Streptococcus agalacti. Então lembrar aí de galacti, leite, bebê, essa é a relação para a gente lembrar de qual infecção esse grupo de Streptococcus está relacionado.